Boa noite, pessoal, né? Eu queria retomar um tema aqui que eu já tratei em outras ocasiões aqui no blog, relativo à inteligência artificial, né? Então aqui o título aqui seria Máquinas que Pensam, né? Ou seja, então a gente estou voltando a um tema aqui chamado de IA forte, tá? A gente toma como um ponto de partida nesse assunto a questão do desafio Turing, né? Alan Turing lançou lá na década de 50, né, do século passado, que era o quê? Se um computador respondesse a questões como se fosse um humano, ele seria capaz de pensar, tá? Então, essa era a ideia básica da coisa. Claro que a gente não vai adentrar em toda a discussão do Turing, só sintetizando isso. Então, assim, uma vez que ele lançou esse desafio, né, tá aí e a disputa prossegue até os nossos dias. Há divergências, há diferentes questionamentos em relação a se uma máquina pode pensar ou não, se uma máquina seria consciente, por aí vai, né? Claro, essa questão não é simples, né? Porque se ela é uma questão conceitual, digamos, né? Que é o Turing até fez ali o seu computador, né? A sua máquina de Turing universal, ou seja, não é somente conceitual, né? Mas ela também pode envolver neurociência, claro, porque hoje se pode até comprovar quais são os processos que ocorrem ali quando a gente pensa e tudo mais, o nosso cérebro, né? Também haveria questões psicológicas, tá? Do nosso pensar subjetivo, né? E que nesse caso não seria acessível pelas máquinas, tá? Mas, apesar de tudo, há um campo, né, que é chamado de IA forte, que defende que uma máquina que processa pensa, tá? Esse é o entendimento que eu estou tendo até agora. Vamos explorar um pouco mais, né? Mas assim, né, cara? Ou seja, uma máquina que processa pensa. Numa primeira vista, assim, olhando, parece uma coisa incrível, né? Não crível. Mas vale a pena refletir um pouquinho sobre o tema, né? O Penrose, né? Ele comenta que para os defensores da IA forte, até um termostato poderia pensar. Então, trazendo aqui um trecho, né? A ideia é que a atividade mental é simplesmente a execução de alguma sequência bem definida de operações, o que é frequentemente conhecido como um algoritmo, né? Passa um pedacinho. Por hora, será adequado definir algoritmo simplesmente como um procedimento de cálculo de algum tipo. No caso do termostato, o algoritmo é extremamente simples, tá? Isso eu tirei da página 55 aqui do nosso Penrose, que a gente está explorando. Então, parece assim, né, que a ideia então é que pensamento é igual a processamento, e isso é muito simples e interessante, né? Se associar pensamento com processamento, porque se a gente pegar a gente, né, beleza, nós somos a matéria, só que a gente é matéria que pensa, isso é, matéria que tem um cérebro que processa coisas, assim como um pato ou uma abelha. E são esses pensamentos que nos guiam na execução das coisas, né? Agora, se a gente tomar um computador desligado sobre a mesa, né? Ele ali parado é simplesmente matéria. Aquele computador é um conjunto de chip, termoplástico e por aí vai. Mas um computador ligado ganha vida, então ele processa coisas, né? Mas assim, não é algo que emerja dele, né? Uma consciência, por exemplo, né? Isso é a minha visão ainda, né? Que eu estou retomando o assunto depois de algum tempo. Mas o fato de processar algo, né, o difere de quando está desligado e parece que assim ele está pensando, tá? Não é nem a divisão hardware software, né? Porque assim, você tem o hardware
desligado, hardware ligado, mas claro, o hardware ligado com o software, né? Então, o software parece que é um pensamento do hardware, digamos assim. Ora, há algo a mais do que quando está desligado, né? Claro, há energia para o computador funcionar, assim como nós precisamos do sol para fazer nosso organismo funcionar. O computador ligado processa algo, né? Ele possui um algoritmo sofisticado. Já uma lâmpada, quando ligada, ela transforma energia também. Ou seja, ela faz um processamento, ela executa algo, tem alguma ação que acontece ali. E assim por diante, para todos os aparatos que executam algoritmos que processam informação e transformam energia. Tá? Agora, todos esses aparatos e todas as máquinas que fazem isso pensam a seu modo. É esse algo que acontece quando estão funcionando. Esse seria o pensamento. Assim como nós funcionamos enquanto estamos aqui ligados e pensamos. E esse modo de pensar é perfeitamente factível, né? Ou seja, que uma máquina pensa, né? Quando ela está processando algo, ou com uma lâmpada ligada, ela está pensando. Ela desligada, ela é nada, mas a lâmpada ligada, ela está pensando ali, ela tem uma coisinha, é aquele processamento, né? Então parece que é factível. Porém, entretanto, para os postulantes da IA forte, o algoritmo que é executado em qualquer aparato, ele é consciente em si. Eles dão muito valor para o algoritmo. E aí, uma coisa que parece ser bem esquisito. Parece. Isso faria com que ele fosse independente da plataforma, conforme argumenta o nosso Penrose, o nosso digníssimo prêmio Nobel físico Roger Penrose. Né? Então, isso faria com que ele fosse dependente da plataforma, o mesmo algoritmo sendo executado por um computador ou um cérebro seria consciente da mesma forma. Até mais do que isso, ele levaria a um dualismo, né? Algoritmo-plataforma. Ou seja, então a própria IA forte, quando ela postula isso, ela cai nesse dualismo, que é um dualismo antigo, né? Entre coisa pensante e coisa material. Lá já a postulação lá do Descartes, né? Que a gente é um ser pensante e um ser material, né? Por fim, então, né, há argumentos interessantes ali, né, quando a gente tá nesse campo, como o do quarto chinês, do Searle, né, que ele mostra que o algoritmo, né, mesmo que passando no teste de Turing, o algoritmo, ele seria incapaz de ter entendimento, né, porque depois a gente pode tentar explorar no detalhe o quarto chinês, você consegue dar respostas, né, como se fosse aquele computador teste de Turing, em chinês, sem entender o chinês, aprendendo a sequência das palavras, as sequências das instruções, né, repetindo, combinando, né. Agora, o Penrose também fala do Hofstadter, que é interessante que ele fala que a gente poderia pegar o cérebro do Einstein, por exemplo, pensar nesse experimento mental, descreveu o cérebro inteiro do Einstein num livro, num caderno, tá todo o cérebro dele. E aí a gente pode procurar coisas ali, perguntar coisas para o livro, aquela alguma fórmula ali que o Einstein pensou, né? Alguma questão de física quântica e por aí vai, e entrar ali dentro e ter essa resposta. Aquilo ali seria a própria consciência do Einstein daquele livro, né? Então, de qualquer modo, né, o Searle, ele acha que muita coisa funciona como um computador digital, né? Embora ele defenda que intencionalidade, ou seja, ter a intenção de alguma coisa, uma intenção, e semântica, que é entender significados somente no cérebro humano.